Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, já faz um ano que o Windows 11 foi lançado. O tempo passou, o tempo voou, né? E a gente viu muita coisa aí mudar, muita coisa ao andar da carruagem, muitas coisas boas, muitos problemas também. Inclusive eu trouxe para vocês, nesse canal mesmo, eu trouxe o beta do Windows antes de ele lançar o Windows 11, né, testando a beta, e mostrei ele no lançamento, né, como é que estava o sistema. E vou deixar inclusive aqui no card aqui, né, para vocês dar uma conferida no vídeo, e também vou deixar aqui o link na descrição, né, de todos os vídeos. Inclusive fiz uma playlist falando do Windows 11. Mas enfim, o Windows 11 já vai fazer um ano que já foi lançado, né, exatamente 5 de outubro já é o seu primeiro aniversário, e a gente precisava comentar sobre como está o sistema depois de um ano e a experiência própria durante um ano que eu usei. Qual que foi a minha experiência? Primeiramente, o Windows 11 ele prometia grandes melhorias, seja na questão da dinâmica da área de trabalho, facilitar recursos e ferramentas, vir com um monte de coisa integrada, facilitando aí para pessoas e empresas vários acessos aí bacanas, inclusive o grande foco a integração de aplicativos Android dentro do Windows, ou seja, você pode usar um aplicativo do Android rodando de forma nativa no Windows, como uma janela, como se fosse um programa normal. Foi uma das grandes promessas da Microsoft. Além de melhoria de desempenho de jogos, né, desempenho muito melhor aí, questão do DirectX 12, desempenho para as novas placas de vídeo, novas tecnologias aí, otimização de jogos, né, que utiliza a tecnologia da SSD, entre outras melhorias. O sistema já foi lançado e muitas coisas que eles prometeram não tinha no sistema logo no início, né? Questão de principalmente integração com Android, né? Que era para ser uma coisa no lançamento, só que acabou não saindo o que eles estavam trabalhando, né? Já começamos os primeiros problemas do Windows 11 aí, né? Sem falar de alguns problemas que acabou gerando com o lançamento, né? Rumores rolavam antes de lançamentos, né? Sobre que exigir muitas coisas do PC, né? E de fato aconteceu, né? Um dos grandes obstáculos que o pessoal notou muito no início da instalação do sistema, a questão do TPM 2.0. Nem todo equipamento tinha, né? E sem falar da exigência de processadores de 8ª geração da Intel para cima, e linhas Ryzen de primeira geração não tinham suporte para o Windows 11, ou seja, não ficar de fora. Claro que o requisito mínimo era os 4 GB de RAM, e já era esperado, porque para um sistema de 2021, né, o requisito hoje em dia, a maioria das máquinas hoje que vendem no mercado, vendem que pelo menos, ou deveriam vender pelo menos com 4 GB de RAM, que é o requisito para ter uma experiência agradável, né? Mas a gente viu que esse TPM foi a maior barreira para quem queria instalar em computadores aí, e a questão dos requisitos de processador, né, foi o maior problema aí para o pessoal fazer o upgrade. Claro que existem ferramentas, né, como o Rufus, por exemplo. Inclusive aqui no canal eu ensino como você consegue instalar sem necessidade de ter o TPM, né, ou a placa compatível. Até se você quiser instalar um Windows 11 um computador de 2 GB de RAM, você consegue colocar, mas não recomendo, tá? Mas se você quiser ir por sua conta e risco, tem um card aí na descrição aí para você poder ver o vídeo aí e acompanhar passo a passo aí como é que instala o pendrive do Rufus aí com Windows 11 que burla o TPM. Uma das grandes dificuldades, né? Claro que muitos conseguiram burlar, né? Mas aí que começou os problemas, né? Muito sistema incompleto, né? Além da falta de compatibilidade de forma nativa com Android, que não tinha disponível. Claro, já tinha um recurso implementado dentro do sistema, mas ainda não funcionava de uma forma prática, uma forma de clicar e abrir. Não, era uma coisa bem complicada para instalar, né? Uma coisa que exigia um conhecimento técnico, mexer com código, com linha de código, tal, mas gambiarra que você tem que fazer, que para um leigo isso seria muito difícil. Tá, funcionalmente funciona, mas não como deveria, né? E sem falar a questão da barra de menu iniciar, né? Que muita gente detestou, né? Aquela barrinha, né?
do menu iniciar, só o fato de ter passado a bandeirinha pro meio, muita gente não gostou. Claro que eu não liguei, eu gostei, eu acho o designer muito bonito da barra iniciar do Windows 11, né? Porém, uma grande reclamação dos usuários foi a questão de recursos que foram removidos na barra, né? Quando você clicava com direita, você tinha muito mais opção, né? Coisas que eles já limitaram muito em questão da barra do menu iniciar. Fora os problemas de travamento que dava constantemente, direto a barra parava de funcionar. Teve muitos problemas com essa barra. E sem falar de uma grande reclamação, inclusive uma coisa que me afetou, foi a questão de você poder arrastar um arquivo com um programa aberto. Por exemplo, você tem um programa aberto lá, um editor de vídeo lá, tem um íconezinho do editor. Se arrastar um arquivo para aquela barra de tarefas em cima do editor, ele já carregava o arquivo. Coisa que no Windows 11 de remover essa funcionalidade simplesmente, né, que era uma funcionalidade que a Microsoft considerava inútil, mas para muita gente era útil, né, Microsoft? Inclusive ficou bem mais complicado, que aí você tinha que abrir o programa, importar pelo programa, ficou muito mais trabalhoso, né? Coisa que facilitaria, uma coisa que acabou dando mais trabalho. Inclusive que eles remodelaram a barra depois de um tempo e voltou a funcionalidade de novo. Existe também a questão das guias também, que eles prometeram navegação por abas do gerenciador de arquivo. Claro que a versão beta, como eu fazia parte do Insider, consegui utilizar essa versão com as guias. Acho que, se eu não me engano, não sei se é a H22, essa versão que saiu agora, se ela já tem suporte para aquela barrinha, né, de multi-abas, né, mas eu senti muito problema porque ela travava muito. Você abria 2, 3 abas lá e simplesmente o gerenciador de tarefas ia pro saco. Morria o gerenciador de tarefas. Foi um dos grandes problemas também em relação a esse explorador de arquivos, né? E muita coisa, assim, parecia um sistema incompleto. Muita coisa tinha elemento do 11, mas tinha coisa que ainda usava o painel de controle antigo. Existia uma coisa meio misturada, né? E isso incomodava bastante. Você não tinha um sistema completo, né? Eu percebi isso também, né? Usando por experiência própria, eu senti que era um sistema que eu estava usando, que é um sistema que ainda estava em desenvolvimento, não era uma coisa fixa, né? Não era um sistema pronto. Eu senti que algo estava sendo desenvolvido ainda, né? E eu acho muito negativo quando você lança uma coisa que não está pronta, né? E porque você vai ter muitos problemas. É como se você, para quem usou o Windows Beta, sabe o que eu tô falando. O Windows Beta é normal ele ter problemas, é normal ele ser mesclado com o sistema anterior, né? Porque eles usam um sistema anterior de base. Mas o problema é quando isso é comercializável, sendo que a pessoa paga uma licença que não é barata do Windows, né? Ou usa isso numa empresa e isso ocasiona problemas. Aí é um pouco complicado. Inclusive, com o decorrer dessas atualizações, foram surgindo mais restrições ainda. Por exemplo, antes você conseguia instalar num HD e você conseguia instalar em placas mais antigas. Claro, naquela base de burlar o TPM, tudo, né? Burlar com Rufus. Só que as últimas atualizações do Windows dificultou isso. Por quê? Além de você ser obrigado a ter um SSD para instalar, porque ele não instala mais em HD, simplesmente o Windows se recusa a instalar no HD, surgiu um segundo novo problema, a questão de você não poder usar placas mais antigas, ou seja, não consegue placas mães que utilizam tecnologia por disco MBR, placas mães com os BIOS MBR, que são aquelas placas bem antigas, na época dos dual core, Core 2 Duo, já perderam o suporte. Né? Ou seja, basicamente você vai precisar instalar uma placa nova. Então, ou seja, você tem que ter um hardware um pouco mais novo, que dificultou até a gambiarra que o pessoal usava para burlar o TPM. Então, ou seja, já passou a afetar algo mais a fundo. Bom, referente à experiência que eu tive do Windows 11, tive muitos problemas sim, apesar de ser um sistema muito bonito, um sistema maravilhoso, existem muitas facilidades ali, questão de para otimizar o trabalho, questão da área de trabalho bem trabalhada, no sentido de você conseguir remanejar janelas, tudo. A própria barra de notificação ficou muito mais bonita, funcionalidades mais acessíveis. O problema é a questão de estabilidade. O Windows 11 é um sistema extremamente instável. Tem muitos problemas com driver de vídeo. Eu mesmo tive muitos problemas referente aos drivers de vídeo da minha placa de vídeo, né, que o tempo todo dava umas tela verde do nada, né, simplesmente o sistema travava, dava umas tela verde, ou a tela literalmente ficava esverdeada na DisplayPort. E mesmo
você desinstalando o driver do próprio Windows que vinha com ele, instalando o driver no site da AMD, mesmo após a atualização, o Windows resolvia botar o driver dele. Tipo, dane-se, não, você não vai usar o driver que você quer, o driver é eu que escolho. Basicamente foi o que aconteceu e dava muito problema, principalmente com a Dream. Quem usou Adrenaline para ver estatística de placa de vídeo sabe que ele não abre quando você tem um driver diferente do que foi instalado. Então, várias vezes eu tive problema com o software por causa dessa incompatibilidade de driver, e sem falar que a queda de desempenho de jogos foi gritante, principalmente gameplay, com jogos que rodavam bem passaram a rodar muito mal no Windows 11, principalmente após essa atualização nova do Windows 11 que saiu agora, a H222, né, que infelizmente está limitando muitos computadores a questão de taxa de transferência. Quando você copia um arquivo de uma área para outra, mesmo do mesmo disco, ele apresenta uma certa queda de desempenho gigantesco, ou seja, tornando o sistema cada vez mais pesado, mas não em questão de porque o seu hardware é ruim, mas não, por causa que o sistema de arquivo, a leitura, gravação são muito lentos dentro do dispositivo. Mesmo eu usando um SSD NVMe, para copiar 20 GB de arquivo no mesmo SSD, eu levei em torno de 1h30, 20 GB de arquivo, para você ver como que está afetando a questão do desempenho do sistema. Inclusive que eu acabei voltando para o Windows 10 por causa dessas dores de cabeça, né? E como a Microsoft ainda vai dar suporte até 2025, então ainda vale a pena investindo no Windows 10. A questão ainda está saindo atualização de segurança, está saindo algumas atualizações para o Windows 10, claro, não de forma novidade, revolucionária, funcionalidades novas, mas o básico essencial para funcionar o sistema de forma saudável e segura está saindo atualização, ou seja, vamos ter ainda uma boa parte de suporte aí até 2025. Agora você me pergunta, vale a pena instalar o Windows 11 em 2022? Eu vou ser bem sincero. Se você tem uma máquina, mesmo que você tenha uma máquina compatível com todos os requisitos necessários, eu não recomendo por enquanto, porque é um sistema incompleto, não está pronto e você pode ter algumas dores de cabeça, né? Inclusive o Windows já está para lançar uma versão nova, inclusive o Windows 12 não tem data de lançamento oficial, mas a Microsoft aí falou em torno de 2024 que vai sair o Windows 12, ou seja, a gente percebe que o Windows 11 foi um certo flop da indústria aí, da Microsoft aí, de tentar inovar. Basicamente o que aconteceu com o Windows Vista, né, que é um sistema muito bonito, mas ele tinha muitos problemas, muito instável e serviu de base para o Windows 7 lançar uma versão melhor. Eu acredito que o Windows 12 vai ser um sistema melhor, claro que talvez a Microsoft vai rever todos esses problemas que tiveram no 11, vão replicar o mesmo sistema no 12, só que sem os problemas, né? Talvez a gente não tenha mais a questão da obrigatoriedade do TPM 2.0, que foi o que me limitou bastante. Inclusive, para vocês terem uma ideia, só apenas 10% dos computadores aderiram ao Windows 11, né? Por questão dessa incompatibilidade de equipamentos não terem suporte, nem questão de processadores atuais, a questão de TPM, ou seja, restringiu a questão da usabilidade do sistema. Bom, esse foi o nosso vídeo de análise sobre o Windows 11. E você, já instalou o Windows 11? Se você já instalou o Windows, já teve algum problema? Comenta aí o que você acha. Você acha aí que vale a pena? Você que está com o Windows 10, você está querendo migrar para o Windows 11? Deixa aí nos comentários, que é muito importante. É isso aí. E se esse vídeo te agregou valor, aproveita, já me ajuda a se inscrever no canal, dando aquele like no vídeo, porque se você dando like no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a indicar para outras pessoas. É isso aí. Vou ficando por aqui. É isso aí. Falou e tchau!